Boa tarde, meus amigos. Nós estamos então na nossa hora. Vamos começar as nossas reflexões da tarde. Hoje, sob circunstâncias especiais, nós estamos seguindo as determinações dos órgãos de saúde pública e estamos transmitindo a nossa exposição online, pela internet, para que nós possamos, então, nesse momento de incertezas, nesse momento de crise, estarmos todos em contato com as palavras de vida eterna do Mestre Jesus, mas de maneira segura, precavida, como determinam, os órgãos competentes. Nós hoje vamos fazer algumas reflexões a respeito de um assunto que está no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item que nós vamos estudar é o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. E para nós começarmos, eu vou então fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Essa passagem do Evangelho de Mateus precisa ser contextualizada, porque Jesus falava aos hebreus, e aos hebreus de uma sociedade de há 2000 anos, Então, estas pessoas para quem Jesus falava eram pessoas de hábitos muito simples e muito concretos. Estas pessoas, essa sociedade, tinha crenças muito reais e hábitos muito reais. A sua vida era muito palpável. Os elementos que faziam parte da vida destas pessoas eram muito palpáveis. Então, a capacidade assim de abstração era muito difícil, para eles. Por isso, Jesus utilizava dos elementos que faziam parte do cotidiano, deles. A sua vida se resumia ao pastoreio, ao cultivo da terra, a cuidar do rebanho, as lidas da casa, as lidas domésticas. Então, no final do dia, eles se reuniam com seus familiares e usufruíam, então partilhavam do alimento que era preparado e cultivado por eles mesmos. E neste momento eles faziam então o estudo das Escrituras. Eles tinham por hábito, os hebreus, passar de geração a geração esta tradição oral das Escrituras. E foi utilizando estes elementos que Jesus conseguiu se fazer entender para esse povo, nas suas parábolas, Jesus utiliza destes elementos todas as vezes que ele quis que transmitir um ensinamento, que alguma coisa fosse compreendida, era com estes elementos do cotidiano desta sociedade que Jesus trabalhava. Então, por exemplo, quando nós temos a passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus pergunta a que se assemelha o reino de Deus, ele mesmo responde: se assemelha a um grão de mostarda que o homem toma e planta em sua horta, e aquele grão cresce formando uma árvore onde as aves vêm pousar em seus galhos, Ou então, quando ele se refere a si mesmo como o pastor que cuida do rebanho das ovelhas de seu pai e que nenhuma das ovelhas será perdida, Então, estes elementos todos que eram muito concretos na vida do povo hebreu, fazia com que, inclusive, a sua relação com Deus fosse bastante material, quase física, Deus era um ser dotado de humores que poderiam a qualquer momento mudar. Então era preciso, muitas vezes,
negociar, ter certeza de que se estaria de bem com este ser, né? Que muitas vezes era vingativo, punia. Por isso, a relação do povo hebreu com Deus era uma relação de temor, de obediência, né? De cumprimento de leis. Eles precisavam ter certeza de que o humor de Deus estaria apaziguado para que então Deus não interferisse, né? Nas suas vidas. E quando estas pessoas queriam se aproximar de Deus, elas então faziam o sacrifício. E é daí que vem o hábito dos judeus fazerem o sacrifício, né? Porque, e eu fui buscar, é preciso que a gente compreenda o significado, o sentido da palavra sacrifício. E como nós tivemos várias traduções da Bíblia, né, a tradução do latim, do grego, eu fui procurar no idioma hebraico, né, o significado da palavra sacrifício. Em hebraico, a palavra é koban. Eu até nem sei se eu estou pronunciando corretamente, mas koban significa sacrifício. E sacrifício na língua hebraica significa isso, aproximar-se de Deus. Então, nem sempre a pessoa sacrificava como forma de apaziguar o ânimo de Deus. Se ele quisesse apenas se aproximar, louvar, agradecer. O costume, né, era ir até o templo e depositar frutas, trigo aos pés do altar. Mas, se esta pessoa estivesse em pecado, tivesse cometido uma infração, um erro, aí sim, aí era preciso o sacrifício animal, era preciso a presença do sangue. E por que isto? Porque muitas infrações, muitos crimes daquela época eram previstas as punições com a morte. Então, dependendo da falta que a pessoa cometia, era previsto a penalidade da morte para aquela pessoa. E quando ela ia até o templo sacrificar um animal, a primeira condição exigida pela lei de Moisés é que a pessoa tinha que ter se arrependido. Seu coração precisava estar purificado quando ela chegasse aos pés do altar para ofertar a Deus. Após então arrepender-se do seu crime, ela precisava imolar este animal. E qual era o propósito principal? Em assistindo aquela cena, aquele sacrifício, aquele derramamento do sangue animal, era preciso que ela compreendesse que quem na verdade precisava estar ali era ela. Ela precisava estar passando por aquela situação, uma vez que o crime que ela havia cometido era passível de ser punido com a morte. Mas que Deus naquele momento estava aceitando fazer a troca. Então estas eram as instruções que a lei de Moisés previa, e esse povo era muito cioso, muito zeloso da lei mosaica, né? Os doutores da lei, nós temos como maior exemplo deste cuidado com a lei mosaica, Saulo de Tarso, né? Que perseguiu e matou cristãos no excesso de cuidados ou na tentativa de preservar, né, que esta lei fosse cumprida na sua integralidade, na sua pureza. E ele fez isto até o seu encontro com Jesus no deserto de Damasco, quando então ele se converteu ao cristianismo e se transformou no nosso querido amigo Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios. Bom, e em função desta lei mosaica que era tão primorosamente cumprida, é que Jesus foi tantas vezes tentado e testado nas suas pregações, nas suas exemplificações, né? O maior exemplo, eu acho que nós temos é a passagem da mulher adúltera,
quando a mulher pega em adultério foi trazida até Jesus para que ele decidisse o que fazer com ela. A lei mosaica previa que ela fosse apedrejada até a morte. E Jesus, nas suas pregações, né, falando de perdão, de não julgar, de amar o próximo, então se viu naquela situação onde justamente aquelas pessoas estavam tentando ver como Jesus se sairia, né? Se ele dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele estava se desdizendo. Mas se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estava então tentando subverter a lei mosaica. E Jesus resolve a situação de uma forma surpreendente, dizendo que tudo bem, mas que atirasse então a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Então Jesus, quando veio nos trazer estes ensinamentos, ele veio espiritualizar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus começou a ser apresentada de uma forma individual. Quando Moisés veio trazer a sua lei, ele trouxe para um povo, porque era preciso fazer com que aquele povo simples, tosco, né, daquela época tivesse assim um certo freio na base do temor a Deus. Era a maneira que ele encontrou de manter aquela sociedade disciplinada. Jesus veio nos trazer uma relação espiritualizada e individual com Deus. Então nós passamos a ser filhos bem amados de um Pai amoroso e bom, que em vez de punir, era capaz de perdoar, que podia nos conceder o perdão, que podia inclusive nos ver errar, porque sabia que nós, saído de suas mãos, somos simples, somos ignorantes, somos frágeis, somos inferiores. E mais do que isto, Deus nos concede a eternidade, para que nós possamos então, saídos simples de suas mãos, retornar a Ele, na condição de espíritos puros. E assim será porque é da lei do progresso. Mas, enquanto isto, nós temos o nosso livre-arbítrio aqui. Poderemos ficar chafurdando nos nossos erros e nos nossos equívocos enquanto quisermos. Em algum momento seremos levados, chamados, convidados a retomar o caminho. Claro que muitas vezes esses momentos, esses convites são feitos acompanhados de alguma dor, né? Ou muita dor. Mas, na maioria das vezes, é a forma como nós entendemos e que o sofrimento por si só não nos leva a lugar nenhum. Mas, quando bem compreendido, quando bem suportado, é capaz de nos trazer grandes lições e grandes ensinamentos. Então, Jesus vem nos trazer esta relação espiritualizada com este Deus amoroso, capaz de nos amar da forma como nós somos, porque afinal somos suas criaturas, né? E espiritualizando esta relação com Deus, Jesus também vem espiritualizar a noção de sacrifício, os conceitos de sacrifício. Por quê? E aí eu vou ler desse mesmo item, desse mesmo capítulo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 8, onde Allan Kardec faz a sua contribuição a esta passagem de Jesus. Então Kardec diz: quando Jesus diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado,
Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, meus amigos, o sacrifício material, como os hebreus entendiam na sociedade de 2000 anos atrás, agora passa a ter um aspecto espiritual. E nós vemos isso em várias passagens do Evangelho, quando Jesus nos diz, por exemplo, que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou quando nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todo o resto nos será dado por acréscimo. Ou quando ele nos fala de que a boca fala do que está cheio o coração, e onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, espiritualizando estas noções, essa relação com Deus, esses conceitos de sacrifício, Jesus vem nos mostrar o que realmente Deus espera de nós. O que realmente é necessário para que nós nos aproximemos de Deus. Qual é o sacrifício que de fato faz com que nós possamos nos aproximar do nosso Criador. Esta relação criatura-criador ficou diferente, porque individualizada, cada um de nós sabe, Deus está comigo, assim como está com o meu irmão, por mais diferente que ele seja, por mais que as coisas pareçam estar fora do que eu imagino que seja o correto, por mais que aquela pessoa não pense, não haja, não seja como eu espero que ela seja, Deus também está com ela. E onde está o meu sacrifício? O meu sacrifício está em agora ofertar o julgamento que eu não faço. O sacrifício agora está em dominar o meu orgulho. Vamos observar essa parte em que Jesus fala de perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós não conseguimos perdoar nenhuma. Quantas vezes nós não conseguimos, saímos de uma encarnação sem ter conseguido perdoar alguém? Então, esse movimento de mobilizar as nossas potencialidades, de olhar para dentro de nós e de retirar de dentro e não de fora, em cultos externos, mas de retirar de dentro de nós a capacidade de, como diz ali Kardec, oferecer o nosso ressentimento. Fomos magoados, fomos machucados, fomos ofendidos, mas sabemos que nosso irmão é tão imperfeito quanto nós, que nosso irmão é uma criatura também saída das mãos do Criador, na condição simples e ignorante, e que também tem, como eu, a eternidade para evoluir. Compreendendo desta forma, nós paramos de querer barganhar e negociar com Deus, porque evidentemente é muito mais fácil os cultos externos. Quando eu, por exemplo, prometo a Deus que eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante, ou que eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate, é muito mais fácil do que eu mobilizar aquelas potencialidades, aqueles recursos que estão dentro de mim e que estão dentro de mim desde sempre, para que eu possa então fazer o movimento de me reajustar, de me justificar como meu irmão, para então, com o meu coração livre, com o meu coração purificado, nas palavras evangélicas, eu poder chegar ao altar do meu coração e oferecer a Deus o que Ele de fato quer de mim. Nós não podemos pensar que tudo o que Deus queira de nós são as nossas individualidades. Então, eu me recolho ao meu quarto, faço as minhas preces,
eu agradeço, eu louvo, e tudo aquilo, toda aquela relação espiritual que nós, como criaturas, precisamos de fato ter com o nosso Criador. Mas devemos lembrar que Deus cuida das suas criaturas através das suas criaturas. Então, o que agrada mesmo a Deus é o sacrifício que fazemos para dominar as nossas imperfeições e podermos, apesar do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos ressentimentos, irmos ao encontro do nosso irmão, para então com ele nos entendermos, nos reajustarmos, nos justificarmos. Se meu irmão errou contra mim, é preciso o perdão. Se eu errei contra meu irmão, é preciso que eu busque o perdão. Porque hoje nós falamos muito da espiritualidade, buscamos muitas terapias alternativas de conexão com o cosmos, com Deus, buscamos nos espiritualizar, mas nunca estivemos tão materialistas, tão individualistas. E deste momento em que nós passamos por esta crise de incertezas, de informações desencontradas, onde não conseguimos enxergar o nosso adversário, eu penso que talvez seja um convite deste Criador amoroso para que nós possamos, no silêncio dos nossos lares, no encontro com os nossos familiares, fazer essa visita ao lado de dentro para verificar quais são os sacrifícios que nós estamos deixando de fazer quando não toleramos aquele familiar difícil, quando somos impacientes por quaisquer razões das mais triviais, quando não perdoamos, quando deixamos de conversar com um familiar, quando nós utilizamos as redes sociais para atacar, para no anonimato ofender, quando nós usamos os recursos da natureza para nos equivocarmos. Então agora nós estamos impedidos, inclusive, de sair de casa. Convido aos irmãos para que façamos esse movimento interno de buscar as nossas potencialidades e verificar no que Deus está, qual é o recado que eu estou precisando compreender, qual é a mensagem, o que eu posso tirar de proveito. Muitos de nós estamos entendendo que este momento é de sacrifício, e é. Mas este sacrifício precisa ser entendido exatamente como os hebreus no seu idioma compreendem, né? A aproximação com Deus. Estamos em um momento que precisa ser aproveitado. Então, meus irmãos, se nós quisermos de fato fazer esta ligação, esta aproximação, compreendamos que todo culto externo ele é improfícuo. Todo culto externo vem nos facilitar, porque não é muito mais fácil nós, por exemplo, como na época dos hebreus, vamos comprar uma pomba, vamos comprar um bezerro, vamos comprar um cordeiro e imolar no altar. Isso há 2000 anos hoje a gente pode compreender como se nós achássemos que por vir à casa espírita ou por tomarmos o passe ou por tomarmos a água fluidificada ou por lermos o Evangelho todas as noites, estivéssemos cumprindo com todos os nossos deveres. Quando nós falamos em deveres, entendamos. O nosso primeiro dever é com os ajustes, é com a harmonia, é com a consciência
né? É com a moral. E esta moral só existe uma, a moral de Jesus, a moral do Cristo. O resto tudo é moral social, mutável, impermanente, que com o tempo se modifica, né? Nós temos aí vários exemplos de aspectos morais sociais que valiam há 20 anos atrás e que hoje já não valem mais. A única moral verdadeira é a moral do Cristo. Toda ela baseada nas leis de Deus, inscritas na nossa consciência. Então nós, enquanto indivíduos, somos todos capazes de acessá-las a qualquer momento, pois que as temos dentro de nós. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, nós estamos na nossa hora de encerrar. Eu quero fazer então um convite para que todos nós possamos, nesse momento, nos voltarmos para dentro de nós, seguir as determinações dos órgãos de saúde, vamos nos resguardar, vamos observar e obedecer este período em que devemos permanecer em nossos lares, vamos confraternizar. Vamos verificar o que podemos fazer para tornar a nossa convivência mais fácil, mais fraterna e mais de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Aí está o verdadeiro sacrifício, é o que Deus espera de nós. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E eu convido todos a elevar os pensamentos, a permanecer nesta sintonia. E vamos então agradecer a espiritualidade que ampara os trabalhos desta casa. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, e pedir que os bons espíritos possam nos ajudar a silenciar nossas mentes e nossos corações, para que possamos compreender o que de fato nós devemos compreender com esta situação pela qual nós estamos passando, que certamente também irá passar. E quando ela passar, que nós possamos sair fortalecidos na nossa fé, na nossa coragem, na nossa fraternidade. Agradecemos por este momento, Jesus, e que todos nós possamos, no recolhimento dos nossos lares, permanecer sob a tua paz. Que assim seja. Muito obrigada.